CBN Cotidiano. Estamos recebendo em estúdio o Jonathan Maciel. O Jonathan já esteve aqui conosco, ele é especialista em marketing, também vendas pela internet. Vamos conseguir com ele saber de um bom desempenho no setor das vendas pela web. Jonathan, boa tarde, prazer em tê-lo de volta aqui. Boa tarde, Bruno, boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Vamos começar pelo básico, né? Aquilo que todo mundo quer saber, principalmente quem quer vender. Qualquer produto pode ser comercializado pela internet? Você acha que tem alguma restrição ou não? Não existem restrições não. Hoje qualquer produto, independente de ser um produto físico ou um produto digital, ele pode ser vendido pela internet. A única parte interessante é montar uma boa oferta, deixar ele bem redondinho para que as pessoas, quando lerem aquela informação que está na internet, elas consigam tomar a decisão de fazer a própria compra. Ô Jonathan, ler e visualizar é a mesma coisa? Depende. O que é preferível? Ter uma visualização melhor ou também tem que ter uma leitura adequada para a pessoa entender? Certo. Na realidade, os dois itens, eles fazem parte do complemento de uma estrutura de carta de vendas, né? Hoje, por exemplo, quando a gente faz uma estruturação para um blog, eu sempre coloco o vídeo, o texto, fotos e tudo aquilo que ajude a pessoa a tomar a decisão de compra. Porque hoje as pessoas têm três problemas. Não conheço, não sei se é o momento certo e será que realmente é a melhor oferta? Eu me refiro principalmente, por exemplo, a hotéis. A pessoa às vezes vai para algum hotel que não conhece, uma cidade que é desconhecida, e procura pela internet e ela se impressiona demais com as fotografias. Ela até olha mais do que lê, né? Exato. Mas tem que ter um texto bem feito. Tem que ter tudo bem explicadinho, porque hoje tem pessoas que gostam de analisar toda aquela estrutura que é apresentada, como também tem gente que gosta de ser muito mais prático. Chegou, olhou, gostei, clicou, comprou. Então tem que estar com essas duas estruturas, quebrando as três objeções que eu falei inicialmente e estar pronto para pessoas analíticas e pragmáticas. E quem quer ser um empreendedor nesse universo virtual que não tem fim? Tem pré-requisitos ou dá para todo mundo tentar? Bom, o mínimo de estrutura a gente precisa ter. E qual é esse mínimo? Que aí no caso, por exemplo, a gente tem que definir o que é que vai ser vendido. Às vezes as pessoas começam a abrir um negócio, querem abrir uma empresa, mas não tem a base, que é a construção da oferta, construção da estrutura de como isso vai ser vendido. Se for um produto físico, como é que ele vai ser entregue? Se for um digital, como é que a pessoa vai fazer a entrega desse produto? Ou seja, o mínimo de informações ela tem que ter em mãos antes de inventar, de colocar o seu negócio online, né? E se a gente for falar sobre estrutura de atendimento, de vendas, ela tem que ter no mínimo ou um celular ou um computador, ser um pouco organizado para poder conseguir atender essa demanda e conseguir realmente deixar a pessoa compradora extremamente satisfeita com aquilo que ela comprou. 3h39. Nós vamos para um pequeno intervalo e continuamos a conversa aqui com Jonathan Maciel, especialista em marketing e muito mais, em vendas na internet, que é o assunto da moda. Continuando a nossa conversa com o Jonathan Maciel, que é especialista em marketing e vendas pela internet. Jonathan, você falou do bom, agora vamos falar do ruim. Claro. Aos seus olhos de especialista, quais são as principais causas dos insucessos? Bom, o primeiro passo é a pessoa não definir um nicho de mercado que ela quer atender. Hoje não adianta a gente querer vender para todo mundo, tem que saber para quem vai vender. Né? Exatamente. Não adianta a pessoa, eu vou botar, por exemplo aqui, como eu estava explicando anteriormente, unha em gel. Então não adianta você querer atender. Você vai ter que procurar mulheres de 20 a 40 anos, 50, né? E isso hoje a gente consegue fazer de forma segmentada e paga, tanto dentro do Google como dentro das redes sociais. Então, agora, atrasos também são coisas que não devem acontecer. Demais. Por exemplo, eu tenho um caso bem interessante, né, que a gente está solicitando alguns orçamentos a algumas empresas e tem empresa que me entregou com 40, 50 dias de orçamento para você colocá-las no mercado. Exatamente. E o orçamento chega com 40 dias. 50 dias, às vezes nem chega. E aí realmente fica difícil esse tipo de atendimento, porque imagine só se a gente realmente coloca essa empresa na internet, deixa ela à disposição dos internautas, começa a chegar uma enxurrada de e-mails, um monte de ligação telefônica e a empresa não consegue dar conta porque ela não está com a base pronta. Não tem nem orçamento para te entregar, quanto mais vai atender o cliente de que jeito. Justamente. E a confiabilidade, quanto de importância ela tem? Bom, a confiabilidade é muito importante, mas vamos supor que hoje você colocou sua empresa nesse momento na internet. Ninguém conhece. Então você tem que ter uma estrutura boa, uma boa copy, que é a carta de vendas, uma boa apresentação, mostrar para a pessoa que você realmente existe. Se você tiver um CNPJ, coloque o CNPJ à disposição da pessoa para ela poder fazer as pesquisas, mostre todo dia que você está atendendo o público, peça testemunho de clientes satisfeitos e aí a confiança a gente começa a criar a partir desse momento.
A partir daí vamos falar no mínimo dos mínimos, Sim. lógico, sem fazer loucura, né? Não adianta Claro. querer ir para o mercado na louca que não vai conseguir nada. Exato. Mas o mínimo que a pessoa precisa, eu sozinho quero fazer alguma coisa, eu preciso ter o quê? Um aparelho, uma máquina. Exato. E Hoje do por básico. exemplo, eu conheço empresários que eles trabalham exclusivamente com celular. Tá. Eles usam somente as redes sociais e conseguem ter vendas através do celular. Mas, se você estiver pensando em trabalhar com uma logística um pouco maiorzinha, não custa você ter um notebook, uma agenda, um quadro de aviso branco em casa para você anotar a entrega dos pedidos. Você faz isso dentro da sua Eu casa, faço isso dentro de casa. tranquilamente. E tem que fazer isso bem tranquilo, porque se você não consegue ter a base de organização, você vai começar a receber uma enxurrada de pedidos e não vai começar a andar de forma alguma. E o que você qualifica hoje do mercado paraibano? Como é que está esse mercado aqui na Paraíba, especificamente uma pessoa Claro. que você atua? Claro, claro. Se a gente for analisar o que a gente vê hoje na internet, principalmente nas redes sociais, algumas empresas, principalmente da área de alimentação, elas já fazem investimento em conta de tráfego, mas ainda falta a estrutura para o complemento da tomada de decisão, porque não adianta só colocar uma foto bonita e um valor de 80 por 40 reais. E somente isso hoje não é mais o definidor da opinião da pessoa que vai Não é o comprar. atrativo principal. Não, de forma alguma, porque às vezes as pessoas elas têm que entender que ela não precisa vender só naquele momento, ela tem que fazer com que a pessoa vire recorrente, que ela compre todos os dias, compre toda semana e não comprar só uma única vez porque deu uma promoção. Então isso é um conjunto que deve ser feito para a criação de uma estrutura de um funil de vendas bem executado. Então por isso que eu falo hoje, tem muita empresa boa que está começando a fazer esse engatinhamento na área digital, mas que já precisa de um amadurecimento um pouquinho maior sobre isso e precisa fazer um bom investimento na criação da jornada dos produtos. Não só vender naquele dia, mas se preparar para vender todos os dias durante um ano. Tá certo. Jonathan Maciel, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita aqui ao programa e os seus esclarecimentos são muito práticos e o público acaba entendendo com rapidez. Obrigado, Jonathan. Imagina. Até a próxima vez, um abraço. Abraço. 3h46, intervalo para na volta recebermos Gonçalo Pontes, que vem aí com CBN Motivação.